Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Hoje a gente vai aprender como a gente faz a equação da reta. Preparados? Então vamos para a aula. Bom pessoal, então na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre retas e planos, começando com as equações da reta. Então a questão é, a gente pode ter retas no espaço tridimensional que elas não necessariamente estão no plano XY ou YZ. Elas podem estar apontando para qualquer direção no espaço, certo? Então a questão é como que a gente consegue equacionar todos os pontos dessa reta. Então a estratégia é a seguinte, agora que a gente já sabe como funcionam vetores, a gente vai fazer o seguinte. A gente sabe que tem um ponto P, um ponto A, que é um ponto sobre a reta. E a gente, a partir desse ponto A, a gente sabe que precisa de dois pontos para descrever uma reta, pelo menos, né? Então ela tem que passar por dois pontos. Só que como a gente sabe que a gente sabe trabalhar com vetores, a gente vai pensar no seguinte. A reta R é a reta que passa por um ponto A, então é um ponto que a gente conhece, a gente precisa de pelo menos um ponto da reta para poder descrever ela. E o vetor V é o vetor que dá a direção da reta. Não necessariamente sentido, né? Porque a reta não precisa ter sentido. Mas o fato é que a gente pode... A ideia é a seguinte. Será que a gente consegue descrever todos os pontos P que a gente vai ter as coordenadas X, Y e Z de forma que esses pontos P eles estão sobre a reta? Será que a gente consegue uma equação que nos dê a combinação entre x, y e z de forma que a gente consiga parametricamente descrever todos os pontos que estão sobre a reta? Bom, então eu vou afirmar para vocês que sim e a gente vai ver como fazer isso. Então a ideia é o seguinte, a gente sabe que qualquer ponto P que esteja sobre a reta, ele junto com o ponto A, ele vai descrever um vetor, que é o vetor AP. Eu vou escrever PA, eu vou escrever AP, que aponta de A para P. E esse vetor, ele tem uma característica, ele tem que ser paralelo ao vetor V. E para que esse vetor seja paralelo, a gente tem que escrever ele igual ao vetor V, multiplicado por uma constante, que a gente vai parametrizar como sendo um parâmetro T. Ok? Então T é um parâmetro livre, que vai de menos infinito até mais infinito. E conforme a gente varia o T, a gente vai tendo os pontos sobre essa reta. Então, se o T for negativo, então ele está, no caso, à esquerda, né, do ponto A. O ponto P, então, seria aqui. Agora, se ele está na direita, porque aqui nesse exemplo, pelo menos o vetor V, que dá a direção da reta, está para a direita. Se a gente pegasse o menos V, a gente teria como escrever da mesma forma. Mas vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Ó? A gente sabe que o ponto P, o vetor que aponta de A para P, ele é o equivalente a gente fazer o ponto P menos o ponto A, igual a T vezes o vetor V. Então, em termos de coordenadas, a gente sabe que x menos ax, né? E aí a gente vai ter aqui o y menos AY, e a gente vai ter o z menos AZ, são as coordenadas dessa diferença de pontos P menos A. Então, coordenada x menos coordenada x, y menos y e z menos z. Isso aqui tem que ser igual a t vezes vx, vy e vz. Então a gente vê que para cada coordenada ela é independente entre si. Então a gente tem que x menos ax tem que ser igual a t vx. Da mesma forma que o y menos ay tem que ser igual a t vy. E o z menos az tem que ser igual a t vz.
Tá? Então, essa daqui, ó, são as equações paramétricas da reta. Tá? Então, na verdade, todas elas são equações da reta, desde essa aqui também. Tá? Mas essa aqui a gente costuma chamar de equações paramétricas da reta. E por que que são paramétricas? Porque a gente tem um parâmetro t. Tá? Então, t é o parâmetro que, se a gente varia de menos a mais infinito, a gente descreve todos os pontos p que estão sobre essa reta, que é o que nos interessa. Ok? Vamos ver um exemplo como a gente vai utilizar essa ideia de equações paramétricas da reta. Então, nesse exemplo, a gente quer saber quais são os pontos p's. Então, a gente quer saber qual é o px, y e z, né? Quais são as coordenadas x, y e z dos pontos p's que estão sobre a reta R. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar essas equações aqui e a gente vai fazer assim, ó. O ponto x que está sobre a reta R, ele é o seguinte, ó. Se o x aqui está subtraindo, ele vai passar para o outro lado somando. Então, a gente tem o AX, que é 3. Aí, a gente vai fazer mais 2t. Aí, daí, o y vai ser o 0. Mas eu não preciso escrever 0 aqui. Eu vou escrever 0 só para que já é o primeiro exemplo. Mais 2t. E o z, ele é igual a menos 5 menos t. Então, com essas três equações, a gente descreve para um dado t, qualquer valor de t que eu colocar aqui de menos a mais infinito, vai dar uma combinação de três valores que estão sobre essa reta que passa pelo ponto A igual a 3, 0 e menos 5 e que tem a direção de 2, 2 e menos 1. Então, por exemplo, tá? Vamos ver qual que é o ponto equivalente a t igual a 2. Então, em t igual a 2, a gente vai ter o x de t igual a 2. Tá? Eu vou colocar entre parênteses porque é um x de t, ele é parametrizado, né? O x é uma função de t, o y de t, porque é uma função de t, e o z de t, porque também é uma função de t. Então, o x em t igual a 2, a gente costuma colocar entre parênteses para indicar que é uma função, né? Mas no ponto t igual a 2, a gente tem 3 mais 2 vezes 2, que é igual a 7. O y em t igual a 2, ele é 2 vezes 2, que é igual a 4. E o z de t igual a 2, ele é menos 5 menos 2, que é igual a menos 7. Então, por exemplo, o t igual a 2 corresponde ao ponto 7, 4 e menos 7, que faz parte dessa reta R que a gente descreveu nesse exemplo aqui, ok? Então, simples assim, se a gente pegar qualquer valor de t de menos a mais infinito, a gente vai variando t e vai colocando todos os pontos que compõem a reta como completa, beleza? Então, é assim que a gente parametriza uma reta. Vamos ver um pouco mais sobre as retas. Outra pergunta que é importante a gente saber responder é o seguinte: será que o ponto P 1 e 1 ele está sobre essa reta R? Então, para a gente saber se um ponto está sobre uma reta, ele tem que satisfazer as equações paramétricas para o mesmo valor de t, certo? Simples assim. Então, a gente vai verificar se é o mesmo valor de t que satisfaz as três igualdades. Então, o ponto 1 e 1, a gente vai ter assim, ó, 1 igual a 3 mais 2t. Então, a gente vai ter o 1, que é esse segundo aqui, né? Igual a 2t. E aqui o terceiro também é 1, né? O z,
menos 5, menos t. Então, dessas três equações, a gente vai ver qual é o valor de t que satisfaz essa equação. Então, a gente tem 2t igual a menos 2, que eu passo esse 3 para o outro lado aqui como menos 3, vai ficar menos 2. E aí a gente tem que o t é igual a menos 1. Nessa outra situação, a gente tem que o t é igual a 1 meio. Então, só aqui a gente já vê que é diferente. E por último, a gente tem o t passa para cá como positivo e o 1 passa para o outro lado como negativo. A gente tem menos 5, menos 1. Então, o t igual a menos 6. Então, olha que, na verdade, a gente tem três valores distintos. Se apenas um deles fosse diferente, já era o suficiente para a gente dizer que não é aquele valor de t, que aquele ponto não está sobre a reta R, ok? A gente precisa que os três pontos sejam iguais, tá? Assim como a gente fez aqui, ó. Se a gente substitui aqui por 2, aí a gente vai ter um ponto, o ponto 7, 4 e menos 7. Se a gente coloca 7, 4 e menos 7 aqui, a gente tem o mesmo valor de t, que é t igual a 2. Tá? A gente pode até verificar. Então, imagine que a gente tivesse o contrário. A gente não tem o valor de t e quer verificar se o ponto 7, 4 e menos 7, eles estão sobre a reta. Tá? Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente vai ver aqui, ó, 7, 4 e menos 7. Esse primeiro, ele é 3 mais 2t. Esse aqui é 2t. Esse aqui é menos 5 menos t. E aí a gente vai ver aqui, ó. Aqui a gente tem 2t igual a 4, o que nos dá o t igual a 2. Né? Porque o 3 passa por outro lado subtraindo, 7 menos 3 dá 4. Aqui a gente fica com 2t igual a 4 também, ou seja, t igual a 2. E aqui a gente tem t igual, passo para cá, né? O t positivo e passo o 7 positivo para o outro lado. Então fica menos 5 mais 7. Isso aqui dá t igual a 2. Então aí a gente vai dizer, ok, este ponto está sobre a reta. Enquanto esse daqui a gente diz não está. Na reta R, ok? Então, vamos ver agora outras formas de a gente equacionar uma reta. Então, olha só, quando a gente tem dois pontos e quer definir a reta que passa por esses dois pontos, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pensar exatamente como a gente estava pensando antes, entre uma reta que passa por um ponto e tem a direção de um vetor. Mas a gente sabe que esses dois pontos definem um vetor. Então, a gente vai pensar assim, ó, esse vetor que dá a direção da reta, aqui, em vez de ser o vetor v, o nosso vetor v, ele vai ser o vetor BA. Aliás, AB, né, que aponta de A para B. Ok? E quais são as coordenadas do vetor que aponta de A para B para C, para a gente usar nas equações paramétricas? Eles vão ser assim, ó. A gente vai ter o B menos A. Então tem o BX menos AX. Aí a gente tem o BY menos AY. E a gente tem o BZ menos AZ. Ok? Então é a diferença dos dois aqui vai definir o vetor. Ok? Então a gente tem o vetor dado pela diferença dos dois pontos. E aí como é que ficam as equações? Vamos pensar no seguinte. Na situação anterior, a gente precisava de um vetor, que a gente tem aqui, e de um ponto. Agora, qual ponto que a gente vai usar? O A ou o B? Tanto faz. Então, tanto faz se a gente vai usar o vetor A ou o vetor B. A forma da equação parametrizada era a seguinte, ó. O nosso x, ele era, vamos ver com o ponto A, em relação ao ponto A. O nosso x era o AX, mais, aí era a componente do vetor V, que agora é BX
menos ax vezes t. Ok? Então, na verdade, aqui, no lugar da componente do vetor, a gente vai ter a diferença entre os dois pontos. Aí, para o y é a mesma coisa. É o AY mais, aí a gente tem o BY menos AY vezes o parâmetro t. E, por último, o AZ mais, aí a gente põe BZ menos AZ vezes o parâmetro t, ok? Então, essas aqui são equações parametrizadas para uma reta que tem a direção desse vetor, que aponta de A para B, e que passa pelo ponto A, beleza? Só que tem um detalhe, a gente também pode escrever como em relação ao ponto B. E como que seria isso? A gente, nos três aqui, os primeiros coordenadas aqui, a gente vai pôr as coordenadas do B. A gente vai colocar o BX, a gente vai colocar o BY, a gente vai colocar o BZ, aí a gente vai somar com quem? Com exatamente BX menos AX. Aí aqui, ó, BY menos AY, que são as componentes do vetor, que dá a direção, né? E aqui, BZ menos AZ. E aqui, quem que a gente vai colocar? O T? Dependendo do livro, até coloca o mesmo T. Eu vou colocar como se fosse um T', tá? Porque o que muda não é o mesmo T que a gente coloca nessas equações e nessas equações que vão dar os mesmos pontos. Não, mas independente do valor de T, tá? Eles vão ser pontos diferentes. Mas se a gente variar T de menos a mais infinito ou o T' de menos a mais infinito, a gente tem todos os pontos dessa reta R aqui, ok? Então, tanto faz, o detalhe aqui é o seguinte, tanto faz se a gente escreve as equações em relação ao ponto A ou em relação ao ponto B, ok? O grande detalhe é que primeiro a gente põe aqui as coordenadas do ponto e depois as coordenadas do vetor, beleza? Vamos ver, por exemplo, como ficaria aqui. Tá? Eu vou resolver com a minha caneta preta, que a vermelha está acabando a tinta. Depois vou ter que recarregar ela aqui. Até aqui ficou meio escuro a reta R. Vamos ver, por exemplo, a reta que passa por esses dois pontos aqui. O ponto A e o ponto B, dados por essas coordenadas aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar qual é o vetor V, ou seja, o vetor AB, né? E notem que se a gente fizesse o B menos o A, também não faria diferença. Mas aqui, vamos usar a ordem, né? O vetor AB, quem que é? É o vetor que tem coordenada x, 3 menos 1, certo? Que é o que a gente vai pôr aqui, ó. Tá? 3 menos 1. Mas eu já vou fazer direto aqui, ó. Então a gente pode fazer primeiro o vetor V, 3 menos 1. Aí a gente tem 1 menos 2. Então é 1 mais 2. E aí, menos 4, menos 3. Então, é mais 3 aqui. Ok? Eu sei que uma aula passada eu errei uma conta dessas aqui. O pessoal me avisou. Mas tá certo. Que bom que vocês... Quem percebeu o erro tá de parabéns. Vamos ver se eu não erro mais. Então, assim, ó. A gente vai ter o vetor que tem as componentes 2, 3 e menos 1. Então, essas são as componentes que a gente vai pôr nesses parênteses aqui, certo? Então, vamos lá. Em relação... Esse é o vetor V, tá? Agora, em relação... ao ponto A... em relação ao ponto A... eu vou fazer assim, em relação a AA, as equações paramétricas vão ficar o seguinte, x vão ser iguais, aí primeiro a gente põe a componente do vetor A, então a gente vai pôr 1 mais 2t. A componente y vai ser menos 2 mais 3t. E a componente z vai ser
menos 3 menos t. Então, essas são as equações paramétricas que passam pelo ponto A e tem a direção desse vetor v, que aponta de A para B. Em relação a B, vou escrever aqui no lado, ó, a gente vai fazer o quê? A mesma coisa, x, y e z, só que aqui a gente vai colocar as coordenadas do B. Então é 3 mais 2t, 1 mais 2t. Eu vou colocar a t' para não confundir com o t da equação do A, porque são diferentes. E aí menos 4 menos t, linha, certo? Vamos ver o que acontece com o t igual a 1, aqui para essa equação igual a A. T igual a 1, equação que passa pelo ponto A que a gente fez aqui. Para o t igual a 1, a gente tem o ponto x igual a 1 mais 2, que é 3, menos 2 mais 3, que é 1, e menos 3 menos 1, que é menos 4. Então, notem que o ponto 3, 1 e menos 4 é um ponto que está sobre a reta. Por coincidência, é exatamente o ponto B. Notem que, por coincidência, né, poderia ser qualquer outro ponto. A gente poderia ter usado o 0,5, o 0,5, o menos 1, o 2, qualquer valor de t. Por coincidência, a gente já provou que o ponto B ele está na reta, automaticamente. Ele está na reta, certo? Porque ele é um ponto que seria o equivalente, olha só, nesse outro caso, vamos pensar no t' igual a 0. O t' igual a 0, ele vai nos dar o ponto P igual a gente põe 0, 0 e 0, a gente tem o ponto 3, 1 e menos 4. Então vejam que o mesmo ponto para os dois conjuntos de equações, eles têm parâmetros diferentes. Então, é o mesmo ponto. Nessa equação em relação ao A, o ponto P está com t igual a 1. Na equação em relação ao B, nas equações paramétricas em relação ao B, é o t igual a 0. Notem que o t igual a 0 dá o ponto que a gente usou para ter a relação. O t igual a 0, t' igual a 0 dá o ponto B e o t igual a 0 dá o ponto A. Beleza? Então, vamos continuar vendo mais alguma coisa sobre as equações das retas. Bom, então a gente viu as equações paramétricas, agora vamos ver o que são as equações simétricas da reta. Então veja só, essas equações aqui são as paramétricas pelo parâmetro t. Mas o que acontece se a gente isolar o t nessas equações? Vamos ver o seguinte, ó. Se a gente tiver o t nessa equação aqui, ó, isolando o t, o que a gente faz? A gente faz o x menos o ax dividido pelo vx, certo? Mas se a gente fizer a mesma coisa com o y e com o z, então eu vou até escrever aqui melhorzinho, menos ax sobre vx. Aí, se a gente fizer a mesma coisa aqui, com o y vai ser y menos AY dividido por VY. E também a gente vai ter o Z menos AZ dividido por VZ. Então, essas aqui são o que a gente chama de equações simétricas. Claro que a gente só pode escrever as equações simétricas, né, para obter o x, o y e o z que dão um ponto sobre a reta, se Vx, Vy e Vz forem diferentes de zero. Então a gente não pode ter nenhuma componente igual a zero, porque senão a gente não consegue escrever as equações simétricas, só as paramétricas, que daí não tem restrição de domínio para essas razões aqui, ok? Por outro lado, se a gente tiver entre dois pontos, entre um ponto A e um ponto B, então a gente tem o AX, AY e o AZ, e aí a gente tem o B, que é o BX, BY e BZ, as equações simétricas, elas vão ser a mesma coisa, a diferença é que agora as componentes do vetor são quem?
São bx menos ax. Essas são as componentes. Então, as equações simétricas da reta que passa por dois pontos vão ser x menos ax sobre bx menos ax. Né? Então, bx menos ax é a componente do vetor que aponta de um ponto para o outro. Aí a gente vai ter o y menos AY dividido por BY menos AY. E o Z também, ó, o Z menos AZ dividido pelo BZ menos AZ. Ok? Da mesma forma, a gente poderia substituir aqui por BX, aqui por BY e aqui por BZ, que ainda valeriam como um conjunto de equações simétricas para a reta. Vamos ver, por exemplo, como a gente vai fazer as equações simétricas da reta que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor V, que é 2i mais 2j menos k. Então, a gente vai ver o seguinte, ó, é x menos a componente x do vetor A, que é 3, dividido pela componente x do vetor V, que é 2. Isso aqui tem que ser igual a y menos 0, a gente não precisa escrever, dividido por 2. E a gente tem o z menos 5, então é mais 5, dividido por menos 1. Certo? Então, essa é o conjunto de equações. Notem que aqui, ó, a gente tem isso é uma equação, isso é uma equação, e esses dois aqui são uma equação. Então, se isso é igual a isso, isso é igual a isso. É uma construção lógica, né? Então, a gente poderia escrever, tá? Então, vamos olhar para esses dois aqui, ó. Para esses dois, a gente tem que o y é igual a x menos 3, certo? Porque a gente pode cortar os dois aqui, então o y é igual a x menos 3. Por outro lado, a gente também tem esse daqui, a gente vai passar para cima com um sinal negativo, né? Então, a gente também tem que o y é igual a menos z menos 5, ou z é igual a menos 5, aliás, menos y menos 5. Tá? E quando a gente olha para essas duas equações aqui, ó, o x menos 3 e o z igual a menos y menos 5, sendo que no lugar do y a gente pode colocar o x menos 3, porque a gente também vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter o x menos 3 igual a menos z menos 5, porque o y é isso, né? Então, olha só, a gente tem o z como sendo menos x, daí aqui a gente tem o 3, vai passar para o outro lado, somando, então, menos 2. E eu quero chamar a atenção de vocês para essas duas equações aqui, ó, desse exemplo. O y igual a x menos 3 e o z igual a menos x menos 2. Esse daqui é um outro conjunto de equações que também descreve uma reta, porém, essas aqui são o que a gente chama de equações reduzidas. Ok? Então, o que a gente tem? A gente tem as equações paramétricas, que a gente faz com um ponto e um vetor, as equações que a gente também pode fazer com dois pontos, as equações simétricas, então aqui tem as paramétricas, aqui tem as simétricas, e aqui tem um exemplo de equação reduzida. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui a gente eliminou o parâmetro, então ela não é paramétrica, certo? E ela não é simétrica porque a gente não tem uma simetria aqui entre elas. Ela é reduzida, porque a gente tem o y em função de x e o z em função de x. Então a gente tira uma das variáveis, no caso aqui eu tirei o x, para ser a variável independente e as outras duas para serem as variáveis dependentes, ok? Então
a gente também, sempre quando a gente fizer isso, a gente poderia, por exemplo, isolar o x em função do y e o z em função do y. A gente pode mudar, certo? E aí a gente sempre vai ter as equações reduzidas quando a gente elimina o parâmetro t e quando a gente deixa uma das variáveis como dependentes, aliás, uma das variáveis como livre e as outras duas como dependentes. Beleza? Então, alguns casos particulares dessas nossas retas. Então, a gente tem, por exemplo, vamos começar com as retas que são paralelas. Quais são as características das retas que são paralelas aos planos xy, xz e yz? E depois a gente vai ver quais são as características das retas que são paralelas ao eixo x, eixo y e eixo z. Então, começando com os planos, basicamente, quem define se ela é paralela ou não alguma coisa é o vetor que dá a direção dela. Então, veja só, nas retas, nas equações paramétricas, para que um vetor seja paralelo ao eixo, ao plano x e y, ele não pode ter componente z. Ele tem que ter componente só xy. Então, fica simples, ó. X igual ao ponto AX mais TVX. Tá aí, tranquilo. Y igual ao AY mais TVY. E o que acontece? A gente não pode ter a componente Z. Então, o Z é igual ao AZ. Então, ela vai ser paralela, porque ela não vai ter componente Z. Ela vai ser... Bom, se eu desenhar aqui eu vou fazer confusão, mas eu acho que vocês entenderam a ideia. Ela vai estar para cima, para baixo, e não importa a direção, mas ela não vai ter componente Z, e ela nunca vai cruzar o plano XY, a menos que o AZ seja zero, que daí ela vai estar contida no plano XY, ok? Para o plano XZ, mesma coisa, quem tem que ser zero é a componente Y. Aí a gente vai ter retas paralelas ao plano XZ. Então a gente vai pôr aqui, ó, x igual a AX mais TVX, y igual ao AY mais TVY, mas o VY tem que ser zero, e o Z é igual ao AZ mais TVZ. Então, quando as equações paramétricas do plano, a gente tiver o y igual a uma constante, ela é paralelo ao plano XZ. Beleza? E depois, por último, agora que vocês já entenderam a ideia, a gente vai ter o x igual a AX. Então, para ser paralelo ao plano YZ, o x tem que ser constante. E o AY pode variar. O y varia, AY mais TVY. E o z é o AZ mais TVZ. Assim. Ok? Então a gente vai seguir essa mesma ideia e a gente vai ver que para ser paralela aos eixos, o que muda é o seguinte, ó. Para ser paralelo ao x, o VZ e o VY tem que ser zero. Então, basicamente, o x varia como AX T mais TVX, e o y vai ser constante e o z vai ser constante. E aí ele vai ser uma reta paralela ao eixo x. Pode ser em cima, não importa, né? O próprio eixo x vai ser quando o AY e o AZ forem igual a zero. Então a gente está exatamente no eixo x. Aí depois o eixo y, aqui ó, a gente vai ter o x é constante, o y varia, então o vetor só tem componente y e o z é constante. E aí no z a mesma coisa, tá? O x é constante, o y é constante e o z varia. Ok? Então, com isso, a gente tem alguns casos particulares bem interessantes que a gente pode simplesmente olhar para as equações paramétricas. Se alguma delas
for constante, a gente sabe que ela é paralelo ao eixo das outras, né? Ao plano das outras. Então, se o z for constante, ela é paralela ao plano do xy. Y constante paralelo ao plano xz, x constante paralelo ao plano yz. E aí, mesma coisa, ó. Se só tiver componente x variando, então ele é paralelo ao eixo x. Se tiver só componente y variando, ele é paralelo ao eixo y. Que parece que eu coloquei 2x, mas isso aqui é um y com a perninha a mais, ó. Tá? E no z também, ó. Se só tiver variando o z, quer dizer que ele é vertical para cima aqui. Ok? Hoje a gente aprendeu como a gente produz a equação da reta. Na próxima aula a gente vai aprender como a gente calcula ou determina o ângulo entre duas retas. Então agora é com vocês. Façam os exercícios, tirem suas dúvidas no fórum da disciplina e ajudem quem vocês puderem, assim, vocês também estão aprendendo. Então, até a próxima aula. Forte abraço!